Boa tarde, gente. Então, em relação ao PET 2, né, semana 4 e 5 da biologia, vou realizar agora a correção das atividades um, 2 e 3. Depois vai ficar faltando 4, 5 e 6. Sou o residente Gabriel Lupe. Então, vamos lá começar com a primeira. Vamos lá então, gente. Questão número 1. Os alelos letais foram descobertos por Lucien Cugnot, que estudava cruzamentos em camundongos. Ao cruzar indivíduos cinza, todos os descendentes nasciam cinza. Entretanto, ao cruzar indivíduos amarelos, a proporção encontrada foi. Então, é o seguinte, para entender melhor essa questão, tem que ler o PET lá, né? Que essa questão é pega basicamente do que está explicado no PET em relação aos alelos letais, que foi o que o Lucien Cugnot descobriu e estudou, os cruzamentos entre esses camundongos. Então, adiantando vocês que a resposta está basicamente explicada no texto, no PET. Então, tá lá exemplificando tudo certinho e a explicação. Então, tentar pegar essa explicação, tentar dar uma clareada aqui para vocês. Então aqui, ó, é, a gente sabe que em cruzamento heterozigoto, a descendência apresentada é uma proporção de 2 para 3 de amarelos para 1 para 3 de agudos, que são cinzas. Então, já mostra que a proporção é 2 para 1. Então, alternativa B. Não era a esperada, tá? Mas é o que acontece, entendeu? Quando, quando aconteceu o cruzamento entre heterozigoto, essa foi a proporção encontrada. 2 terços amarelos e 1 terço de cinzas. Ou seja, a proporção de 2 para 1 em relação dos amarelos. 2 amarelos para 1 cinza. Então essa é a resposta. Só que não era o esperado, né? Então tem que ter uma explicaçãozinha. E a explicação é que os indivíduos homozigotos que são dominantes, ou seja, azão, são indivíduos inviáveis. Então esses indivíduos morrem antes do nascimento, já mudando a proporção, porque já exclui um cruzamento, entendeu? Então o alelo A, em homozigose, ele é letal, também excluindo, entendeu? Então se for alelo A, azão, né, que é dominante em homozigose, ou seja, azão, ele é letal, por isso que é inviável. Então, dessa forma, só vão ser gerados os heterozigotos e homozigotos que são recessivos, ou seja, azinho e azinho. Então, a proporção é 2 para 1, porque o azão vai ser excluído, vai sobrar 2 azinho e 1 azinho, sendo 2 para 3. 2 azinho, que são os amarelos, que são dominantes, e 1 azinho, que são os cinzas recessivos. Então, a proporção em amarelos é 2 para 1. E é isso. Vamos para a segunda questão e penúltima também. A acondroplasia é uma doença genética que afeta diretamente a ossificação, causando baixa estatura e membros encurtados. Essa doença, por não causar a morte antes da idade reprodutiva, é considerada um caso D. Então, o que a gente pode entender aqui é que, primeiro ele explica, né, o que a doença afeta, né, que é a ossificação, baixa estatura, membros encurtados, etc. E nesse exemplo aqui está falando que ela não causa morte antes da idade reprodutiva. Então, o que a gente sabe, né, é que a achondroplasia, quando ela é duplo dominante, ela causa a morte. Então, se não está causando a morte, é porque ela é heterozigoto, azinho. Beleza? Vamos entender as questões para saber qual é a certa e por que as outras estão erradas. Aqui, ó, vamos lá. Como eu disse, né, como está anunciado também, a achondroplasia ela não ocasiona a morte do portador, sendo então azinho, mas é causada por um gene dominante, que em homozigose leva a óbito. Ou seja, ela não causa morte e ela só se expressa quando tem o gene dominante. Mas em homozigose leva a óbito. Ou seja, em homozigose, duplo dominante leva a óbito. Então, se for azão, vai levar a óbito. Mas nesse exemplo aqui, não ocasiona a morte. Então, é azinho, é heterozigoto, certo? Então, vamos lá. Questão A. Alelos letais. Não é um alelo letal, porque se fosse letal, levaria a morte, seria duplo dominante, homozigoto, e não é o caso. Ela não ocasiona a morte do predador. Então, alelo letal não pode ser. Alelos recessivos também não, porque
ela é causada por um gene dominante. Então tem que ter o gene dominante para poder expressar essa anomalia para descendentes. Então, se não tiver o gene dominante, essa anomalia não se expressa. Então não pode ser recessivo, porque se fosse o caso, não teria a anomalia. Alelos semiletais está marcado como certo, porque alelos semiletais são aqueles que permitem a vida, né, mesmo após a fase reprodutiva. Então o indivíduo vai chegar na fase reprodutiva e depois disso ele vai continuar vivo. Então esses são os alelos semiletais, eles permitem a vida mesmo após chegarem na fase reprodutiva. Por isso é a C. Mas também a gente já sabe o porquê não é a A nem a B. Questão D. Alternativa D. Alelos homozigotos. Homozigotos seriam alelos iguais. Tipo, iguais não. Alelos homozigotos seriam em homozigose, ou seja, duplo dominante. Em homozigose leva a óbito. Então não pode ser alelos homozigotos, porque levaria a óbito. Alelos homólogos. Representa que são alelos iguais. Ou seja, ou azão-azão ou azinho-azinho. Se for azão-azão, é um duplo dominante novamente. Vai levar a óbito, então não pode ser. Se for um azinho-azinho, é um duplo recessivo. Não expressaria a doença, então também não pode ser. Nem azão-azão, nem azinho-azinho. Por isso também não é a alternativa E, alelos homólogos. Então a gente fica com a alternativa C, alelos semiletais. E para finalizar, a questão número 3, né? Então, no homem, a achondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Então, se for azão-azão, é uma anomalia letal. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada na família é. Então, ele quer saber de um casal onde os dois possuem essa anomalia, qual vai ser a proporção esperada. Então vamos lá. Ó. Então a gente pode saber que essa anomalia, né, ela é dupla dominante, letal. Se ela for dupla dominante, azão-azão, ela vai ser letal. Então, para ela não ser letal, ela tem que ser heterozigoto, sendo azão-azinho. E se for azinho-azinho, ela não manifesta a doença. Então, é isso que a gente consegue ter como conclusão lendo o enunciado. São essas informações, que é o que está explicado no primeiro tópico aí. Então, a gente tem que fazer o cruzamento, né? No caso dos dois. Então, só pode ser azão-azinho, porque se fosse azão-azão, não teriam sobrevivido. Então, para acontecer o cruzamento e eles estarem vivos com essa anomalia, obrigatoriamente eles têm que ser azão-azinho. E aí, no cruzamento entre dois azão-azinho, fica o seguinte que está no segundo tópico aí. Um azão-azão, um azão-azinho, outro azão-azinho e um azinho-azinho. Como eu disse antes, o azão-azão dupla dominante, ou seja, letal, não vai sobreviver. Então a gente desconsidera o azão-azão. Aí sobra azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então a gente pode concluir que a descendência vai ser 2 com a doença, 2 acondroplásicos, que seriam os dois azão-azinho, e um que não vai possuir a anomalia, que é o azinho-azinho. Ou seja, a proporção é 2 para 1, 2 com anomalia e 1 sem. Então, porém, a pergunta, as respostas são em porcentagem, né? Então, dessa forma, né, sabendo que é 2 para 1, a alternativa certa é E, sendo 66,7% anões que possuem anomalia, né, a achondroplasia, e 33,3% normais, que é representado por azinho-azinho.